CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Um feliz domingo, um feliz Dia dos Pais para todos que nos ouvem. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e continuar onde nós paramos. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. São passagens de Mateus, de Lucas e de Marcos. A primeira passagem é de Mateus. Dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras, determina que não se deve pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, aqueles que haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformassem em um meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem em um meio de vida. Tá bom, vamos fazer a prece. Pode fazer, Luiz. Querido Jesus, estamos aqui reunidos mais um domingo de manhã no CEAP, na Casa do Amor, em torno do seu Evangelho, sobre a luz da doutrina dos Espíritos. Pedimos que os guias espirituais de nossa casa, os amigos e bons amigos espirituais, como Altivo Panfiro, Leon Denis, o Espírito São Luís e outros tantos que sustentam essa casa, estejam presentes nesse momento, nos intuindo para os estudos que serão realizados de Memórias de um Suicida. Que tenhamos, Senhor, os pensamentos voltados para o estudo, para o nosso desenvolvimento íntimo de cada palavra que será dita aqui. Assim pedimos, em nome de Jesus, em nome do amor de Jesus por todos nós, em nome de Deus, a permissão para o início dos estudos desse domingo de manhã no CEAP. Que assim seja, Senhor. Então, rogamos a inspiração da Dona Ivone, do Camilo, desses que escreveram essa obra, Leon Denis, para que em nome do amor, em nome do nosso amor, possamos, em nome de Deus acima de tudo e do Cristo Jesus, estudar esta obra trazida por esses Espíritos. Que assim seja. Então vamos lá. Como a gente está sempre aprendendo aqui, tudo é aprendizado. A gente vai fazer a prece. A gente estuda domingo, estuda a prece. Quem que escreveu o livro? Dona Ivone. Então você tem que evocar a Dona Ivone. É o Camilo que escreveu? É o Camilo. É ela, Leon Denis, foram os três que escreveram o livro. Então são eles. Tudo bem, São Luís é um bom espírito. Mas não tem nada a ver com esse livro. Tomara que ele esteja perto da gente também. Quem é que tem a ver? A Dona Ivone, o Camilo, os guias da casa, né? Vai estudar André Luiz. Você vai evocar quem? Dona Ivone? Não, vamos evocar André Luiz. Por isso que a maioria não sabe fazer prece, não sabe rezar. A outra no outro dia disse para mim, mas eu rezo. Eu disse para ela, você não sabe rezar, não está rezando direito. Como é que isso tudo está comigo? Pergunta para a sua consciência, pô. Tem que saber rezar, tem que direcionar a prece corretamente.
não cabe aqui, o Senhor, peço pelos mendigos da rua, pelos que estão nos hospitais. Não é que eles não precisam da prece, mas não é o momento. Não é o momento. O momento é o estudo do livro Memória de um Suicida. Segunda-feira, estudamos Leon Denis aqui. Dona Ivone, André Luiz, São Luís, tudo bem, são bons espíritos. Só vou esquecer Leon Denis, que foi ele que escreveu. Se ele não puder vir, ele vai enviar alguém que possa vir, né? Mas a gente evoca, porque são eles que escreveram, fizeram a obra. E sempre, acima de tudo, Jesus, né, o grande mestre e Deus, nosso Pai. Nós aprendemos também aqui na casa, sempre evocar Kardec e Leon Denis, Allan Kardec e Leon Denis, os responsáveis. Allan Kardec pela doutrina espírita, Leon Denis por ter dado continuidade à doutrina espírita e ser um dos guias lá do altivo. O altivo está aqui, chama esses espíritos, né? Então vamos lá, nós estamos no capítulo 11, eles haviam visitado anteriormente no capítulo 10 o manicômio e depois foram visitar, né, lá no próprio manicômio o Jerônimo. Vocês lembram do Jerônimo, né? Então estamos no capítulo 11, já passamos algumas páginas aqui, umas 3 páginas desse teu livro, 3 ou 4 páginas. Outra vez, Jerônimo e família. Não, esse é de sexta. Nós estamos no Agenor Penal. Hã? Arquivos da Alma, capítulo 9. Arquivos da Alma, página 216. Ah, vocês não falam nada? 216. Ah, tá. Então, lá no Agenor Penalva, né? Aqui, tudo bem, então vamos lá. Nós não chegamos no Jerônimo. E toda semana a mesma coisa, né? A gente faz uma confusão por causa do estudo de sexta-feira. Os Arquivos da Alma, é o capítulo 9. E eles então foram visitar a torre, eles estão em visita à torre. E lá estão os espíritos, alguns espíritos presos. Um deles é o Agenor Penalva. Lembra que eles queriam visitar um daqueles presidiários, e que pensavam em encontrar um monstro ciclópico, né? Que tem aquele que tem um olho na testa, né? E encontraram um homem aparentando 40 anos, bem vestido, com a mancha de sangue no peito, e eles vão acompanhando esse espírito na visita, não é? Tem um trecho aqui que ele diz quem é esse espírito, né? Quem é Agenor Penalva? Ele diz aqui, um temível, está na 209, na nossa, um temível obsessor, né? Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas. Só estou relembrando o que nós estudamos semana passada. Portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso, suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, encarnados e desencarnados. Esse é o espírito. Esse é o espírito que eles viram lá, vestido com uma calça de tergal, uma camisa longa. E o que a gente destacou aqui também, nesse estudo, sempre é útil a gente falar e destacar, porque a gente perde às vezes a paciência, né? Com o outro, com um amigo, não tem paciência, com um colega de trabalho, e achando que a gente é melhor do que o outro. Quando isso acontece, que a gente acha que é melhor do que o outro. Mas esse criminoso, suicida, homicida, Maria intercedeu por Jesus a ele, e a ordem veio para empregar todos os esforços, todo o amor possível, como está aqui, ó, no nosso livro, essa edição mais nova, na página 210. Ó. Maria intercedeu por este infeliz, junto a seu Filho divino,
enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência e a mais fecunda expressão da caridade e do amor de que fomos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Agora vocês vejam, né? O espírito é um criminoso e Maria intercede junto a Jesus por ele, porque ele estava na iminência de ser mandado embora do planeta Terra. Quanto amor! Aí a gente valoriza a oração do Pai Nosso, a gente vai entendendo, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Normalmente a gente não quer perdoar quem nos ofende. Normalmente a gente não perdoa. Mas ele manda perdoar. Esse criminoso, aos olhos de Jesus, é um filho de Deus. Como todos nós somos filhos de Deus. E como disse o Chico, criminosos somos todos nós, que ainda não fomos descobertos, né? A gente, felizmente, não lembra do nosso passado. Graças a Deus. Isso, a caridade com os criminosos. E que é aplicada aqui, literalmente, nessa passagem com a Agenor Penausva. E a gente parou justamente no momento em que o Agenor Penausva vai fazer a lição do Evangelho, né? A gente parou aqui, até lamentou por causa da hora semana passada. Vamos lá. No entanto, acharam aí? Página 216 a minha, o outro livro 112. Então vamos lá. No entanto, Agenor Penalva, vai, no entanto... No entanto, Agenor, visivelmente apavorado com a feição que iam tomando os acontecimentos, apelou para a mistificação, ignorando a alta mentalidade daquele por quem era servido, o qual piedosamente se diminuiu a fim de ser melhor compreendido. Então vamos lá. O padre está com ele num local em que ele está preso, mas é uma grande sala com biblioteca, e ele está temeroso com o que vai acontecer, porque o padre pede a lição, né? Vamos lá, ele tenta mistificar. Não, senhor, meu mestre, não, senhor. Não fui mau filho para meus pais. As anotações que ontem apresentei dessa particularidade de minha vida, são verdadeiras, juro-vos. Existe, por certo, algum engano no pormenor que vos levou a rejeitá-las. Engano então, vamos e lá. rigor. Vamos lendo devagar. O padre rejeitou a lição que ele fez, a resenha. Qual foi lá o título? Acho que ele deu aqui, ó. Honrar pai e mãe, não foi? O título do capítulo foi honrar pai e mãe. E ele mistificou. E ficou assombrado quando o padre rejeitou a resenha que ele fez. Mas continua. Engano e rigor excessivo para comigo. Fazeis-me escrever as normas de um bom filho, de acordo com as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu temo e respeito. Quereis que mais uma vez eu as estude para amanhã expor minhas recordações inerentes à minha condição de filho. Lê mais devagar. Tá. Quereis que mais uma vez eu as estude para amanhã expor minhas recordações inerentes à minha condição de filho, nas páginas do diário íntimo que sou forçado a criar, analisando-as em confronto com aquelas normas. Porém, se tenho certeza do que venho afirmando acerca de minhas recordações, para que tão exaustivo labor? Peço-vos, antes, encaminheis a quem dê direito o meu rogo de libertação. Por que me fazem sofrer tanto? Não existe, pois, perdão e complacência na lei do bom Deus que eu tanto amo? Pois sou profundamente religioso
Estou arrependido dos meus grandes pecados. Encontro-me aqui há tantos anos. 38 anos que ele está preso, né? Continua. Passei por infernais calabouços, nas mãos da horda malvada que me arrebatou após o suicídio para sua banda. Você vê que ele é hipócrita. Muito. Hipócrita. Quantos hipócritas vivem em torno de nós, tanto o encarnado quanto o desencarnado? Ele é um hipócrita. Continua. Atormentado, vaguei por ilhas desertas, antes de me submeter aos seus detestáveis desejos. Enfrentei as fúrias tétricas do oceano, abandonado e perdido sobre rochedos solitários. Durante 10 anos me vi acorrentado à cova imunda de um cemitério, onde sepultaram meu corpo asqueroso, enlameado e fétido. Agora olha só, ficar 10 anos preso, jungido ao corpo, não é mole, né? Continua. Perseguido, fui por grupos sinistros de inimigos vingadores, batido como cão raivoso, maltratado como um réptil, corroído por milhões de vermes que me enlouqueceram de horror e angústia sob a tortura suprema da confusão que nada permite esclarecer, sem lograr compreender a trágica aflição de sentir-me vivo e deparar-me sepultado, apodrecido, devorado por imundos vibriões. Isso aqui tudo é verdade. Essa parte toda que ele está contando é verdade. A primeira parte lá foi hipocrisia, dizendo que era um bom filho, que ele acreditava em Deus, então ele roga a liberdade dele, ele apela para a bondade de Deus, hipocrisia pura. Aí ele vem contando o que ele passou. Isso aqui realmente. Agora vocês vejam, quanto tempo leva uma pessoa no estado de perturbação? 1 dia, 1 hora, 10 dias, 10 anos. Depende de cada um. Vamos lá, nós vamos ver quem é Agenor Penalva. Carregaram-me prisioneiro os malvados, atado de cordas resistentes, e prenderam-me na própria sepultura em que jazia. Bem quero dizer, vós já o sabeis, meu mestre, em que jazia aquela que eu amei, sim, que eu desgracei e depois assassinei, temendo represálias da família, visto tratar-se de uma menina de qualidade aristocrata. Ninguém jamais identificou o assassino, mas aqueles malvados sabiam de tudo e depois do meu suicídio vingaram a morte. De tal forma que me vi perseguido que, a fim de me libertar de tal jugo e eximir-me dos maus tratos que recebia, tive de unir-me ao bando e tornar-me um similar, pois era essa alternativa que ofereciam. Devo, portanto, ter muitas atenuantes. Depois, além do mais, aprisionado por lanceiros e masmorrado no vale sinistro, onde padeci nova série de horrores. E agora, nesta torre, tolhido em minha liberdade, sem sequer poder recrear-me pelas ruas de Madrid, que eu tanto amava, nem respirar o ar puro e fresco dos campos, como tanto me apraz. Sou ou não sou filho do bom Deus? Ou ora serei irmão do próprio Satanás? Olha, que argumento dele, né? Mas fingido. É que se ele é um suicida, homicida, e o homicídio ele confessou. A gente vai ver com detalhes aqui que o padre vai contar, o Miguel de Santarém. Ele confessou. E mesmo assim quer respirar o ar puro de Paris. Não por respirar o ar puro de Paris, Madrid. ele quer voo de Madrid. Espanha. Desculpa, e para dar continuidade aos seus crimes, que ele não se arrependeu. Ele não falou aqui da mãe nem do pai. Vamos ver o que ele falou, o que ele fez com os pais deles. Posso fazer um adendo? Pode. Ele está se posicionando como Vítima. Como vítima e não como autor de tudo que ele fez durante tanto tempo, né? Na verdade, ele foi vítima. Até para dizer que ele assassinou a menina, ele tentou dar um jeitinho.
inteligente, perspicaz. Então, ele está ali há 38 anos, já faz um século de morto. Alguma pergunta? Então, continua, Luiz. Demonstrando a mais singular serenidade, replicou o mentor generoso. Ouvindo alguém estranho as tuas eternas queixas, Agenor Penalva, suporia que se cometem injustiças no recinto iluminado pelos almos favores da magnânima diretora de nossa legião. No entanto, Quer dizer, quem ouve ele é aquilo que a gente diz, quem não te conhece que te compre, né? Vou ler de novo esse pedaço aqui. Ouvindo alguém estranho as tuas queixas, Agenor Penalva, suporia que se cometem injustiças no recinto iluminado pelos almos favores da magnânima diretora da nossa legião. No entanto, continua. a longa série de infortúnios que expuseste teve origem apenas nos excessos pecaminosos dos seus próprios atos e na truculência dos instintos primitivos que conserva. Ainda conserva o instinto primitivo. Então, tudo aquilo foi consequência dos atos dele. Todo aquele sofrimento, não houve injustiça. Não houve. É consequência do que ele fez. Ele colheu o que plantou. Fala no microfone. Aqui eu anotei aqui, prisões vibratórias. Hã? Ele estava preso nas próprias vibrações em que ele se envolveu. Não, ele estava preso mesmo, fisicamente, Não, sim, com o sim. perispírito, estava preso. Mas Não, ele... mas antes que eu estou falando. Antes, quando ele começa a contar aqui dos tempos que ele estava sofrendo, e depois quando ele é resgatado, acho que ele está na torre, né? E aí ele vê aquele resgate como algo como se fosse assim para ele um merecimento diante de todo o sofrimento dele. E na verdade ele argumenta assim, né? Ele está sendo hipócrita ali. Sim. Ele está sendo fingido. Ele sabe que aquilo tudo é consequência do que ele fez. Ele está querendo enganar. Como disse aqui no início, ó, apelou para mistificação. Sim. Antes de toda essa narrativa. Ele não estava aprisionado vibratoriamente, não. Era a mente dele. A mente dele. Ele queria ir embora, continuar solto. Não, mas Ninguém enquanto mais- ele estava sofrendo tudo isso aqui, ó, ilhas desertas, fúrias tétricas, rochedos solitários, essa parte aqui ele está preso vibratoriamente naquilo, em função até do desequilíbrio É o pensamento dele. pelo suicídio. Porque desequilibra todos os centros de força Mas, e faz aquela bagunça toda. E ele não tem controle sobre isso. olha, Não é questão de estar certo ou errado, é questão de condição. ele, o que a gente tem que saber é que ele é um hipócrita. Se ele está preso vibratoriamente, se não está, ele é hipócrita. Ele é fingido. Ele tenta enganar o próprio instrutor, que é o padre. O fato é que ele está preso, continua preso, ele conta toda essa ladainha aí, e o padre está dizendo para ele, ó, isso foi culpa sua, você que fez tudo isso. Quem não te conhece vai ficar com pena de você. Vai lá no presídio lá e vai conversar com aqueles presos. Todos eles são injustos. Ninguém merecia estar ali. Todos eles vão contar uma história triste. Não fui eu, não sei quem foi, me enganaram, fui pego por engano. Todos eles. É o caso dele aqui. É o caso dele aqui. Mas tudo bem. O fato é que ele é ruim e está preso. Vamos lá. Há 38 anos, vem sendo pacientemente exortado a uma reforma íntima que te assegure situações menos ingratas. Porém, negas-te sistematicamente a toda e qualquer experiência para o bem, enclausurado na má vontade de um orgulho que te vem intoxicando o espírito, por tolher os movimentos a prol dos progressos que de há muito deverias ter concretizado. Olha só, o instrutor também não teve papa na língua, né? Direto. Já está na hora, ele está quase saindo do planeta. Ó, 38 anos vem sendo pacientemente exortado.
Agora acho que naquela hora ali, olha, agora chegou para você, né? Que ele vai ser duro. Há uma forma íntima que te assegure situações menos ingratas, para ele não sofrer mais, para que ele não saia do planeta, como a gente viu ali atrás. Porém, nega-te sistematicamente a toda e qualquer experiência para o bem, enclausurado na má vontade e no orgulho. Isso aqui não é vibração, não é, como é que se disse, Rosemarie? Isso aqui, ele é inteligente, ele está negando tudo isso. Claro, ele tem a vibração dele. Mas quando a gente cai numa vibração equivocada, Equivocado nada. Ele não é equivocado, ele não. Não. sim, eu não estou falando isso, assim, Ele é manipulador. uma coisa é você identificar a dificuldade dele, outra coisa é você compreender a dificuldade dele. Olha só. Pode manipular do jeito que tentar, manipular do jeito que ele é. Ele, Você vê que o cara aqui, o tal do Miguel de Santarém. que está vendo ele falar com ele, está sabendo tudo o que está acontecendo. Sim, Mas ele tem que falar de uma maneira para que ele possa vir a despertar na sua própria química. sim, O orgulho dele não deixa ele vir. sim. Mas ele não está preso a nada. Ele é mau. Ele é manipulador, como você disse. E ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe. A gente não adianta usar eufemismo, como diz, o mal é a ausência do bem, a luz é a ausência da luz. É mal, tem gente ruim mesmo. Ele é um espírito mau. Solta ele que ele vai matar, que ele vai de novo levar pessoas ao suicídio. Deixa ele solto. Não pode. Até que ele se convença disso. Até que ele, realmente eu fiz isso, eu não quero mais isso para mim. A gente só se arrepende mesmo quando a gente se reconhece. Não adianta usar eufemismo com esse espírito. Agora, claro que Jesus sabe, é um filho de Deus, não quer que ele sofra tanto. A gente viu que sair do planeta, a gente debateu isso bem aqui semana passada, seria uma dor imensa. A gente não tem ideia de que dor seja essa. É o ranger de dentes que a Dona Ivone coloca, o Camilo coloca. Agora, ele é mau, tanto que ele está dizendo ali, você está tentando manipular, ele tentou mistificar. O que é mistificar? Enganar. Mistificação é enganação, mistificar é enganar. Ele tentou enganar, então ele sabia tudo o que estava falando, tudo o que estava fazendo. Aí manipulador, você usou bem a palavra, tentou manipular. Só que o outro é guia, né? Guia é guia, né? Aí vamos ver lá. Aí o guia é duro com ele, ó. Porém, nega-se sistematicamente a toda e qualquer experiência para o bem, enclausurado na má vontade de um orgulho que te vem intoxicando o espírito, por tolher os movimentos a prol dos progressos que há muito deverias ter concretizado. Pô, você já era para sair dessa há muito tempo. Grande complacência há se desenvolvido aqui em torno de ti, apesar de não reconheceres. Bem sabes que tua retenção em nosso círculo de vigilância equivale à proteção contra o julgo obsessor da falange que chefiavas. Ele vai voltar para o braço da falange dele. É isso que ele quer. Ele não se arrependeu de nada. Assim como não ignoras que de ti depende a obtenção da liberdade que tanto almejas. Você quer liberdade? Liberdade é com responsabilidade. Sempre a liberdade é acompanhada de responsabilidade. Jamais foste molestado aqui. Tesouros espirituais diariamente te oferecemos, desejosos que somos de ver-te enriquecido com a aquisição das luzes que deles se irradiam. Hóspede da Legião de Maria, foste por ela recomendado à direção deste instituto, no sentido de não consertarmos tua volta ao círculo carnal, a reencarnação, sem que positivasses graus de progresso eficientes para o bom êxito dos futuros testemunhos terrenos, que serão duros, dada a gravidade dos teus débitos contra a lei, né?
no conceito da lei. Ele sabe que vai reencarnar, lá atrás foi dito, ele sabe que vai sofrer por isso e ele não quer isso. Ele não quer isso. Então ele tem que voltar arrependido para a reencarnação não ser perdida. Não ser perdida. Senão ele vai reencarnar e vai continuar um assassino, um bandido. O que ele fazia no plano espiritual, assessorado pelos obsessores, ele vai continuar fazendo aqui. Então ele tem que ser resoluto no bem. A gente vê crianças, quantas crianças vêm aqui obsediadas? E com obsessão braba. Por quê? Os amigos lá do passado não querem largá-lo. A Dona Ivone conta lá no Devassando o Invisível, aquela sobrinha dela, de 12 anos, em que tinha aquele grupo de espírito, uma falange, que eram os palhaços. Tinha um baixinho que o bigodinho desenrolava 3 metros, depois enrolava, calçado com um sapato, o pé contrário, até a gente imagina, lembra que a gente falou aqui, que a gente estudou? E a menina pertencia àquela falange, àquele grupo. Quando ela reencarnou, eles estavam em cima dela, e ela era uma menina insuportável. Ninguém suportava, nem na escola, nem os parentes, por causa daquele grupo de espíritos que estavam em torno dela. Aí a Dona Ivone vai fazer aquele trabalho, né, orienta, ela é médium, a garota, pede para tomar passe, ir ao centro espírita, botar na evangelização, para não se perder aquela encarnação, porque se deixar, perdia. Se deixar, perde a encarnação. É o mesmo caso dele aqui. Se ele voltar do jeito que ele está, vai se encaminhar para o mal. E vai ser um hipócrita. Vai ser um fingido, um encarnado fingido. E eles não querem que isso aconteça. Então vamos lá, Luiz, continua aí. Posso fazer aqui um adendo? Pode. Tanto nesse caso que você citou da Ivone quanto do Agenor, entra o caso da simpatia e da afinidade. Isso, simpatia e afinidade. Né? O caso da menina lá era debochada, que era um grupo de espíritos debochados, e faziam muito mal a ela. Agora imagine essa falange de obsessores em cima dele, ele bebezinho. Vai berrar o tempo inteiro, vai chorar o tempo inteiro. Né? E eles aguardando, sabendo quem é, ele está voltando, não mudou nada. Vamos continuar. Diariamente são expostos ao teu exame os motivos por que tua liberdade foi tolhida. Sabes que és culpado. Sabes que arrastaste ao sorvedouro do suicídio 10 de homens incautos. Olha só. Continua. Que se deixaram embair pelas funestas sugestões das tuas manhas de obsessor inteligente. Uma Fala dezena de encarnados ele levou ao suicídio. Você sabe disso, aí está mostrando para ele. Pelas funestas sugestões das tuas manhas de obsessor inteligente. Desgraçando-os pelo simples prazer de praticar o mal, ou por invejá-los de algum modo. Assim como outrora, quando o homem desvirtuava as pobres donzelas enamoradas e levianamente confiantes, levando-as ao suicídio com amarga traição com que as decepcionavas. Mal, né? Muito mal. Prenúncios do obsessor que futuramente serias. Mas teu orgulho sufoca as conclusões lógicas do raciocínio e preferes a revolta e o sofisma, por mais cômodos, furtando-te as responsabilidades por permaneceres dilatando a aceitação de compromissos que te apavoram. Porque tens medo do futuro, que tu mesmo preparaste com as iniquidades que houveste por bem praticar. Agora, porém, existem ordens superiores a teu respeito. Urge, apressemos tua marcha para o progresso, forrando-te da permanência indefinida no círculo vicioso que te prolonga os sofrimentos, para que ponhamos fim
a tão lamentável estado de coisas, faremos a experiência suprema. Quiséramos evitá-la por dolorosa, concedendo-te prazo mais que justo para por ti mesmo procurares o caminho da reabilitação. Advirto-te de que, a partir deste momento, diariamente, farás um exame sobre ti mesmo, provocado por nós, lento, gradativo, minucioso, que te faculte a convicção da urgência na reforma interior de que careces. Sei que será penoso tal cotejo. Provocaste, porém, tu mesmo com a resistência em que te vens mantendo para o ingresso nas vias do reerguimento moral. Caramba! Agora vocês vejam como a regressão de memória é dolorosa. Como é perigoso fazer regressão de memória. É o que ele vai fazer. Ele vai provocar para que ele veja o que ele fez e tenha consciência do que ele fez. Aí não vai ter mais como ele fugir. Agora vocês vejam, eles levaram 38 anos para fazer isso. Além de dezenas de incautos que ele levou, uma dezena que ele falou, né? Ao suicídio de encarnados, também as donzelas que se enamoravam dele. Devia ser galante, né? Usava as moças e depois provocava o suicídio. Vamos ver se essa regressão dolorosa que ele vai fazer. Posso fazer, Canino, também? Nesse parágrafo em análise, a gente vê o quanto que os espíritos maus, mesmo sendo inteligentes, dissimulados, são inferiores aos espíritos superiores do bem. Você vê que ele falou, olha, acabou. Agora vai ser feito o que tem que ser feito. Você pode pular, você pode mentir, você pode agir, e não adianta mais. É uma autoridade irresistível, como está no Livro dos Espíritos. Quando fala da hierarquia dos espíritos, a autoridade de um espírito superior é irresistível. Não tem como o outro se dissimular, não tem como o outro fugir. Não, é irresistível. O outro é submetido à autoridade. Hã? Sim, para ser superior tem que ter disciplina. Nada se faz na vida sem disciplina, absolutamente nada, nada. E se essa casa aqui quer crescer, tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, não vai a lugar nenhum. Sem disciplina não faz nada. Então, continua aí, Luiz. Foste bom filho para teus pais, dizes? Tanto melhor, nada deverás temer ante a evocação desse passado. Será, portanto, por esse confronto que iniciaremos a série das análises necessárias a teu caso, uma vez que o primeiro dever que cabe ao homem cumprir na sociedade em que vive será no santuário do lar e da família. Pô, agora eu fiquei com medo. Pois é. Pô. A gente tem sempre que se situar. Toda vez que a gente estuda as obras espíritas, principalmente o Livro dos Espíritos, que é a base de tudo, você tem que se situar em tudo. Porque se você lê para os outros, se você não se colocar ali, você nunca vai amadurecer, você nunca vai crescer. Vai ficar sempre uma teoria. Como o Evangelho é uma teoria até hoje para a gente. Ah, Jesus amou. Ah, Jesus deu a face. Ah, Jesus se crucificou por nós. Ah, Jesus foi humilde, lavou os pés. Ah, Jesus... Mas eu não. Eu chego aqui e começo a falar que Jesus fez, e eu não faço nada para me modificar. Falo bonito, tenho na ponta da língua o Evangelho de cor, mas não pratico. Sou orgulhoso. Sou... Totalmente. Mas esse é o grande problema do cristão. E ainda, não na sua totalidade. É claro que a gente, quando vê aí um Chico, esse despertou um altivo. Se eles despertaram, por que nós não podemos despertar? Aí continua sendo espírita, fofoqueiro, linguarudo. Aqui não tem fofoca, tá? Fofoca aqui a gente corta a língua.
E algumas já saíram daqui por causa de fofoca, intriga. Como é que a pessoa é espírita e é fofoqueira? Como que a pessoa é espírita fala mal da vida do outro? Tem inveja do outro? Tem ciúme da mediunidade do outro? Por isso, Eurípides Barçanufo, no encontro com Jesus, viu Cristo chorar. E o que ele disse? Choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. E há quanto tempo que a gente conhece o evangelho do Cristo? Para estarmos aqui na doutrina espírita? A long time. A long time. Quiçá presenciamos aquilo tudinho lá. E mais, lá com os judeus, ouvindo Moisés. Pois é, bem lá de trás. Então bota aí uns 3.500 anos que não sai do lugar, amassando o barro, e conhece o evangelho na ponta da língua. Então a gente tem que conhecer, se situar sempre quando a gente falar, para que a gente faça uma análise da nossa vida, né, do nosso comportamento, e para tentar mudar. Achar que vai acontecer o que com a gente quando morrer? Ah, o altivo vai me agarrar nos braços, Pode até ser porque ele é bondoso, né? Mas você, como lá aconteceu com o irmão Jacó. O doutor Bezerra foi pegá-lo. Mas ele teve que se reformular, se reformar. Né? Desenvolver o amor dentro dele, para poder caminhar. Ele nem sequer volitava. Foi carregado pelo doutor Bezerra. Agora a professora, a pessoa simples lá do norte do Brasil, essa foi volitando. Aquela compreendeu o evangelho, ele não. E a gente não pode esquecer que Jesus nos alertou para isso. A quem muito foi dado, vocês sabem melhor do que eu tinha até esquecido. Vamos lá. Vejamos, pois, os méritos que terás como filho, pois todos que possas ter serão rigorosamente creditados em teu favor, suavizando tuas futuras reparações. Deixa eu ler um pedacinho. Agenor Penalva, senta-te à frente deste espelho, sob o pálio magnético que irá fotografar teus pensamentos e recordações. Olha só, ele impõe. Volta tuas atenções para a época dos teus 5 anos, na última existência que tiveste na terra. Rememora todos os atos que praticaste com respeito a teus pais, de tua mãe em particular. Assistirás ao desfile de tuas próprias ações e serás julgados por ti mesmo, por tua consciência, que neste momento receberá o eco poderoso da realidade que passou e da qual não se poderá furtar, porque foi fiel e rigorosamente arquivado nos refolhos imperecíveis da tua alma imortal. Tua consciência e o teu guia. Onde é que está escrito a lei? Na consciência. Né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Tudo isso a gente sabe. Fala. Esse pálio magnético, eles explicaram como redondo magnético. Fala no microfone. O pálio magnético. O pálio magnético é uma redoma magnética. É uma redoma. Ali é um aparelho que vai fazer com que ele recorde de tudo. Se recorde de tudo. Como todo espírito grandemente culpado, no momento preciso, Agenor quis tentar evasão. Encurralou-se de súbito a um ângulo do aposento, bradando apavorado no auge da aflição, o olhar desvairado de perfeito réprobo. Não, Senhor, meu mestre, por obséquio, eu vos suplico. Deixai-me regressar ao meu aposento, ainda esta vez para novo preparo. Eu
Mas, pela primeira vez, desde que ingressáramos no Magnum Educandário, soou aos nossos ouvidos uma expressão forte e autoritária, proferido por um daqueles delicados educadores, pois que Oliver de Guzman repetiu com energia: senta-te, Agenor Penalva, ordeno-te. Deu uma ordem nele. Aí, como é irresistível a superioridade do Espírito, ele vai sentar. O pecador sentou-se dominado, sem mais proferir uma palavra. Suspendêramos a própria respiração. O silêncio estendera-se religiosamente. Dir-se-ia que a venerável cerimônia recebia as bênçãos da assistência sacrossanta do Divino Médico das Almas, que desejaria presidir ao cortejo da consciência de mais um filho pródigo, prestes a se encaminhar para os braços perdoadores do Pai. Então vamos lá, continua aí. Agenor. Quando ele fala ao cotejo da consciência, capacete da consciência. É isso aí. Vamos lá, Agenor. Agenor parecia muito calmo agora. Olivier, cujo semblante se tornara profundamente grave, como se concentrasse as forças mentais à mais alta tensão, acomodou-o convenientemente, envolvendo-lhe a fronte numa faixa de tessitura luminosa, cuja alvura transcendente denunciava como originando-se da própria luz solar. A faixa, no entanto, que lembraria uma grinalda, prendia-se ao pálio que cobria a cadeira por fios luminosos, quase imperceptíveis, de natureza idêntica, o que nos levou a deduzir ser o pálio o motor principal desse mecanismo tão simples quanto magnífico na sua finalidade. A tela, por sua vez, igualmente ligava-se ao pálio por múltiplas estrias lucilantes, parecendo harmonizada no mesmo elemento de luz solar. Então devia ser, a gente imagina, né? Ele numa redoma de espelho, ligado ali na frente a uma grande tela, aonde ia se expressar todo o seu pensamento. É isso que a gente imagina. Aqui eu falei errado, o pálio que é o capacete. O pálio é o capacete. Então vamos lá. De qualquer forma, esse pálio é um aparelho. É um aparelho que vai transmitir o pensamento dele numa tela. Vamos lá. Posso fazer também um adendo? Pode. Nessa leitura, o que eu percebo é que a luz solar é um elemento utilizado não só para esse mecanismo. Ele já utilizou anterior no livro para outros 3 ou 4 mecanismos. Ou seja, pode-se dizer que ele é um fluido cósmico que é utilizado para esse tipo de processo? Da mesma maneira que você usa a eletricidade aqui para várias coisas, a gente está falando aqui porque tem eletricidade ali ligada. A gente usa a eletricidade para muita coisa. No mundo espiritual, eles usam a luz solar, que é uma força. Sim. O André Luiz também se refere a isso, num aparelho construído, que ele coloca ali, a gente estudou há pouco tempo, nos Mensageiros. Era a luz solar que dava energia, que fazia aquele aparelho funcionar. A gente não sabe disso aqui ainda, mas daqui a pouco chega aqui na Terra, se já não tem alguém pesquisando sobre isso, né? A mesma coisa que a televisão. Ele está narrando, parecia que eles estavam juntos, lá dentro da cela, não é? Era a televisão 5D. Eu que estou chutando 5D. Então, numa época que a televisão não estava ainda sendo lançada, e a gente vê o aparelho cada vez mais sutil, cada vez mais preciso, né? O tipo de mediunidade da Dona Ivone também era essa, né? Porque ela se reportava e se via na ação que estava acontecendo, não como espectadora, mas como até participante também, não era?
a gente não pode esquecer que ela também foi suicida. Ela conhecia o vale, ela conhecia o hospital, ela conhecia aquilo lá. E ela tinha várias mediunidades, ela tinha uma sensibilidade enorme, imensa. Então foi muito mais fácil para o Agenor usar a Dona Ivone, porque ela já tinha conhecimento. E ela era levada para ver a situação e voltava para escrever. A peculiaridade da mediunidade dela. O que eu lembro é que era uma psicometria, muitas das vezes, quando ela tentou os detalhes, era a psicometria etérea. Ela entrava na vibração e participava. Sim. Ela tinha. E ela ia lá no lugar. Ela ia com o seu perispírito, principalmente quando o corpo entrava em letargia. Então, uma porção de mediunidade que ela tinha lá, tem trabalho dela que ela diz que não sabe explicar que mediunidade era aquela. Por exemplo, quando ela ficou dormindo ali 2 meses, ela assim, eu não sei o que era. Sei que eu fiquei 2 meses, mas me lembro de tudo. Não foi sonambulismo, não foi letargia, não foi incorporação. É algo para ser estudado, que nem ela sabia. Mas tinha capacidade, né, psíquica. Continua. A voz do mentor elevou-se, porém autoritária, envolvida, não obstante, em intraduzíveis vibrações de ternura. Contas 5 anos, Agenor Penalva, e resides no solar paterno, nos arredores de Málaga. És o único filho varão de um consórcio feliz e honrado, e teus pais sonham preparar-te num futuro destacado e brilhante. São profundamente religiosos e praticam nobres virtudes de envolta com as ações diárias, acariciando o ideal de te consagrarem a Deus, fazendo-te envergar a alva sacerdotal. Acorda dos refolhos da alma tuas ações como filho, para com teus pais, tua mãe particularmente. Faze-o sem vacilar. Estás em presença do Criador Todo-Poderoso, que te forneceu a consciência como porta-voz das suas leis. Então surgiu para as nossas vistas assombradas o inenarrável em linguagem humana. O pensamento, as recordações do desgraçado, seu passado, suas faltas, seus crimes mesmo, como filho em relação a seus pais, traduzidos em cenas vivas, movimentaram-se no espelho sensível e impoluto diante dele, retratando sua própria imagem moral para que ele a tudo assistisse, revelando-se com toda a hediondez das quedas em que sossobrara, como se sua consciência fosse um repositório de todos os atos por ele praticados, e os quais agora, arrebatados do fundo da memória adormecida, por transcendentalíssima atração magnética, se levantassem conflagrados, esmagando-o com o peso insuportável da tenebrosa realidade. Vai, Luiz. A lamentável história dessa personagem, assassino, suicida, sedutor, obsessor, ocuparia um volume profundamente dramático. Furtamo-nos ao desejo de narrá-la. Para o complemento do presente capítulo, porém, apresentaremos pequeno tópico do que presenciamos naquela memorável tarde de além-túmulo, e que julgamos não será totalmente destituído de interesse para o leitor, já que, infelizmente, nem hoje são comuns os filhos de modelos no respeitável Instituto da Família Terrena. Olha, que literatura, cara. Ele vai mostrar aqui uma pequena parte, ele não vai mostrar tudo não, da lamentável história desse personagem. Assassino, suicida, sedutor, obsessor. Na próxima aula nós veremos isso.
Parece que passaram 5 minutos apenas, né? 1 hora já de estudo. Aqui onde ele fala transcendentalíssima a transcendentalidade, eu coloquei aqui superexcitando a consciência que aflora. É isso aí. O que é transcendental, o que transcende a consciência comum, é o que aflora. É isso aí mesmo. Porque essa segunda parte aqui, ó, nós estamos com 1 hora de estudos. Ela vai ser grande e a gente vai parar no meio. Vai parar no meio. E eu acho que era bom a gente pegar ela de uma vez semana que vem. Porque não adianta eu avançar 5 minutos, 10 minutos. Quando o nosso estudo dá para avançar um pouquinho, 5, 10 minutos, a gente avança para fechar uma ideia. Mas uma ideia vai começar agora. Então vamos deixar para a semana que vem. A minha 221. A minha é 240. Página 221. Tem lápis aí, Luiz, para ir para a esquerda? Tá. Vamos fazer a nossa prece. Daqui a pouco a gente tem o estudo do Evangelho com a Gracildes. E vamos fazer a nossa prece. Vibração e vibrações para os nossos irmãos suicidas. Querido Jesus, terminamos o nosso estudo lamentando o nosso irmão Agenor Penalva e sabemos que ele é apenas um exemplo de milhares ou de outras situações semelhantes. Rogamos por esses, Senhor, que sofrem e que fazem sofrer por essas maltas de obsessores que pululam na face da terra. Irmãos nossos, sofridos, e para amenizar a sua dor, tem o equívoco de fazer outros sentir a mesma dor. Por esses que nós te pedimos, Senhor, esses que muitas vezes nos perseguem, simplesmente porque somos teus seguidores. Que essa luz que emana desse estudo atinja a alma desses irmãos. Que o nosso irmão Agenor Penalva, onde quer que ele se encontre, receba essas vibrações de amor, porque sabemos que o seu coração já foi tocado. E como filho pródigo, dito na história de hoje, retorna ao lar paterno. Que Deus o abençoe. Que Deus ajude a esses irmãos a modificarem o seu estado mental, o seu estado vibratório, para que menos suicídios aconteçam, até chegar o dia que este crime não seja praticado aqui na terra. Rogamos ainda por todos esses irmãos que, através do suicídio, retornaram à pátria espiritual. Que receba o conforto de Maria Santíssima, dos trabalhadores da sua seara. Receba o teu conforto, Jesus, e a esperança de que vencerão, pois foram criados por Deus, como todos nós, para sermos vitoriosos em perfeição. O caminho é longo, mas todos seguiremos o mesmo caminho. Ajude-os, Senhor. Ajude a todos esses que choram,
que sofrem pelo suicídio. Aliviai a dor dos seus parentes, que também sofrem com o desencarne dos seus queridos e se perguntam o que não fizemos que poderíamos impedir tal ato. Que essa prece, Jesus, eivada do teu amor junto a essa flor tão bela, perfumada, as rosas, cheguem até eles. Lá no Hospital Maria de Nazaré, aqui em nossa grande enfermaria, todos recebam esse lenitivo que a prece provoca. Alívio, paz, esperança. Ajudai-os, Senhor. Rogamos ainda pelos encarnados, para que sejam alertados pelos seus guias e que essas mesmas vibrações favoreçam aos protetores daqueles que pensam na morte como solução dos problemas, que não cometam este ato, que preservem as suas vidas, que sejam impedidos de se atirarem, de se enforcarem, de se cortarem, de se envenenarem, enfim. Ajudai-os, Senhor. Impeça que isso aconteça. Que a tua misericórdia envolva toda a face da terra, impedindo essas dores tão grandes e tão demoradas de serem aliviadas. Tende piedade de todos esses, Senhor. E que a nossa casa receba sempre a tua força, Jesus, para que jamais esmoreçamos, divulgando a verdade sobre a vida imortal que nos pertence, a vida que Deus nos deu. Permaneçamos sempre firmes nos propósitos, como limados pelo mais alto. Firmes e unidos a Kardec, firmes, unidos em Ti, Jesus, contigo, com Kardec, seguiremos sempre. Que esta casa de amor não perca jamais esse rumo. Envolva-nos e que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, da equipe espiritual, da coluna espiritual que sustenta esta casa de amor, o SEAP, em nome da Dona Ivone, de Leon Denis, do nosso Camilo, desses personagens que foram citados em nossa obra, em nome de Maria Santíssima, dos trabalhadores que labutam junto a esses irmãos. Que seja em nome do amor, Senhor, o amor que vibra nesta casa, o amor que brota dos nossos corações neste momento de prece. Em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador, o Pai de todos nós, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos em torno do livro Memórias de um Suicida, da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.